Aqui estou de novo! Tudo bem, sexto ano, como vocês estão? Eu estou bem, espero que esteja todo mundo bem. Acabei de receber um áudio aqui do Matheus, perfeito, ele mandou no grupo, fazendo, né, aquele áudio que eu pedi, né, sobre as partes de uma casa de algum famoso, ele fez da Shakira, ficou super legal. Continue me mandando as tarefinhas, tá bom? Pode mandar no grupo, pode mandar também no privado, como vocês quiserem, tá? Vai ter a semana inteira para mandar ainda. Essa que eu vou dar hoje ainda tem mais uma semana, tá bom? Continue mandando. Vamos relembrar o que nós vimos na aula anterior, então. Na aula anterior, nós lemos um texto sobre a Shakira e o Piqué. Nós também fizemos uma interpretação de texto, né? E também vimos os artículos, lembram? Lá, el, una, lembram? E seus correspondentes. Aí nós fizemos também algumas atividades relacionadas, né, a isso. Eu fiz um quadro para vocês copiarem, não foi? E agora nós vamos continuar vendo partes de uma casa. É o palavreiro. Toda vez que aparecer palavreiro, significa que nós vamos ver palavras relacionadas àquilo que nós estamos aprendendo. No caso, partes da casa, né? Então, aqui no palavreiro, nós vamos ver os ambientes do lugar. Então, quais são as partes de uma casa, tá bom? Eles colocaram aqui hogar, vocês podem sublinhar aqui a palavrinha hogar e podem escrever aí no livro mesmo, tá bom? Podem escrever hogar. O que que significa? Nós vimos hogar na aula passada. Quem que lembra o que significa hogar? Podem circular e escrever aí mesmo, tá? No próprio livro. Hogar significa lar, tá bom? Lar. É diferente da palavrinha que nós vimos vivienda. Lembram? Vivienda é um lugar, uma casa, uma construção, tá bom? Hogar, lar. Então vamos começar a nossa aula. En la casa hay varias partes o ambientes y cada una de ellas se destina a determinados tipos de actividades que realizamos en nuestra vivienda. Usando las palabras del cuadro, escribe los nombres de cada parte de la casa en los espacios que le corresponden. Consulte o dicionário para ajudar-te. Então, nós vamos tentar aqui juntos escrever. Alguns a gente vai colocar algumas traduções, alguns não precisa, porque alguns vocês já conhecem, né? São muito parecidos com o do português, tá bom? E depois nós vamos tentar relacionar essas palavrinhas na casa que está aí, certo? Então, vamos lá. Primeiro, el baño. Sempre quando nós estamos na sala de aula, eu falo para vocês, vamos al baño, vamos a beber água e vamos al baño. Banho significa banheiro. Parece que é tomar banho, né? Mas não é, né? É banheiro. Então, vamos ver. Vamos aumentar aqui para que eu possa escrever. Você pode escrever aí mesmo no livro de vocês, certo? Então, banho, podem colocar aí do ladinho uma flechinha e escrever banheiro. Banheiro, certo? Jardim, não precisamos escrever. Buzón de correios. O que vocês acham que é? Caixa de correio, né? O correios não precisa, só o caixa. Caixa de correios. El portón também não precisa. La piscina ou la pileta são duas palavras para falar piscina. Pileta é mais usado na Argentina, tá bom? El garaje ou la cochera. Pode ver que tem uma barra, né? Então, quando tem uma barra, são duas palavras para um mesmo ambiente, tá bom? Garaje ou cochera. La chimenea, esse nós precisamos escrever aí, não tem cantinho, vamos puxar uma flechinha para cá. Chaminé. Chaminé, certo? El techo, que é o teto, né? Ou terrado, acho que não precisa. Altilho, nós já vimos na aula anterior, mas vamos ver de novo. Altilho. Altilho significa o quê? Quem lembra? Quem se lembra? Sótão, né? A parte de cima da casa, de algumas casas. El balcón, algumas casas têm balcão, significa sacada. Casas de 2 pisos, né? É uma sacada. La sala,
Não precisamos colocar a tradução, porque é sala, né? La puerta, la ventana. Ventana é por onde entra o vento. Então, é o quê? Janela. Fácil, né? Ventana, vamos colocar para cá, que é onde tem espaço. Janela. E ele hall de entrada, algumas casas têm essa parte, hall de entrada. Em português é a mesma coisa, hall, que é uma partezinha antes de entrar na casa, propriamente dita, antes de entrar na sala. La cocina, la escalera, essa é diferente, apesar de ser parecida, é a escada. El dormitorio, olha para quarto, tem 3 palavras. El dormitorio, la habitación, el quarto. 3 palavras. El comedor, o que é comedor? Sala de jantar. El aseo, aseo também, vamos fazer aqui uma flechinha, vamos ver se alcança aqui. Aseo é aquele banheiro que não é completo, que não tem chuveiro, ele só tem um vaso e uma pia. Em português a gente chama de lavabo. Algumas casas têm lavabo, a minha casa não tem lavabo, só tem banheiros. E el despacho, vamos colocar aqui no cantinho também, vamos puxar para cá. El despacho significa escritório, certo? Então, podem escrever as palavrinhas, dá uma pausa, dá para entender mais ou menos a letra da tia, né? Então, dá uma pausa e escreve no próprio livro, porque quando você for estudar já tá tudo ali, é mais fácil, tá bom? Dá uma pausinha e vamos seguir. Ótimo. Aqui nós temos uma casinha e essa casinha tá cheia de números, quer dizer, cada parte aí nós vamos encontrar que corresponde cada uma delas. É claro que nós já vimos palavra por palavra, então agora fica bem mais fácil, né, sexto ano? Então, nós vamos olhar cada palavrinha aí e vamos ver o que cada uma delas corresponde em língua portuguesa, certo? Vocês vão escrever aqui nos espaços, bonitinho, e depois dar uma pausa e depois a gente volta para corrigir, tá bom? Porque eu tenho certeza que vai ficar bem mais fácil agora, né, na hora de escrever. Dá uma pausa, faz sozinho e depois a gente volta para corrigir, certo? Vamos ver então. O que cada uma delas corresponde? Vamos a ver? Para que a gente possa corrigir, eu vou colocar aqui no livro do professor, que eu tenho certeza que fica mais fácil, já tá pronto, né? Livro do professor. Vocês estão aí na página 40, vamos encontrar então a página 40. Toda vez que vocês derem uma pausa para fazer, lembrem-se de ter muita atenção e voltar na explicação. Às vezes pode até voltar o vídeo, mas voltar lá no livro onde vocês anotaram, porque aí fica mais fácil de relembrar, né? Do que fazer, eu errei, eu não acertei, né? E lembrem sempre daquela dica que a professora deu, que toda aprendizagem, ela requer uma coisinha, borracha. Sempre a gente vai usar a borracha. Em língua espanhola, muito mais, porque sem borracha, a gente não aprende. Então, é tentar e errar, tenta e erra, né? Acerto e erro, é assim que a gente aprende, principalmente uma língua estrangeira. E eu já tô achando aqui a minha correção, achei. Vamos lá? Então, tá. Vamos ver se vocês acertaram tudo aí, né? Então, 1 era chimenea, 2, altillo, 3, techo ou tejado, 4, dormitorio, habitación ou quarto, 5, despacho, que é escritório. Sabe como que pode ser chamado escritório também em espanhol? Oficina. Acredita? Oficina. Eu gravo minhas classes, eu gravo as minhas aulas aqui, em minha oficina, no escritório da minha casa. A gente fala oficina, vai pensar que é uma oficina mecânica, né? Mas não é. Oficina é escritório. Então, despacho ou oficina. Quiserem escrever aí. 6, escalera. E vejam que estão acompanhados dos artigos. Bem legal para treinar os artigos. La escalera. 7, el baño. 8, el balcón. 9, el garaje ou la cochera. Se coube as duas palavrinhas aí com a letra pequena, melhor ainda. 10, la puerta. 11,
la cocina. 12, la ventana. 13, el comedor. 14, el aseo. 15, el hall de entrada. É uma palavra em inglês, né? E permanece assim. 16, la sala. 17, la piscina o la pileta. 18, el portón. 19, el buzón de correos. E 20, el jardín. Olha só. Espero que vocês tenham acertado todas as palavrinhas depois que nós vimos passo a passo. Mais para frente, na página 41, nós temos sabes que. Esse sabes que é sempre alguma curiosidade que eles vão apresentar para nós. Vamos ver esse sabes que. Al dormitorio en Argentina se lo llama pieza o cuarto. Olha que diferente. En Uruguay se lo llama habitación o cuarto, como en Venezuela. E em México se lo llama recámara. Olha quantas palavras para designar um mesmo lugar, ou seja, o quarto, né? Te toca a ti. De acuerdo a las definiciones, escribe los nombres de cada ambiente. No te olvides de usar el artículo adequado. Então, não esqueçam de usar o artigo a cada vez, tá bom? Vai ser vão ser várias dicas para a gente adivinhar do que está falando. Então, a gente vai ler e vai tentar adivinhar do que eles estão falando, tá bom? Vamos ver a primeira dica. Espero que vocês acertem tudo. Igual, vocês podem dar uma pausa e continuar, certo? Vamos lá, então. Primeira dica. Pieza o sitio de la casa en el cual se guisa la comida. Guisa, professora, o que é guisa? Vocês podem sublinhar a palavra ou circular a palavra guisa e escrever do ladinho, cozinha. Então, que lugar que a gente cozinha a comida, que a gente faz a comida? Já tá fácil, né? Vamos escrever aí? Então, vamos lá. Pieza o sitio de la casa em que se guisa. Escrevam guisa, cozinha. Vamos ver. Cozinha. Ficou fininho aqui, né? Vamos ver outro. Então, como é que fala cozinha em espanhol? Cocina. Vamos escrever isso em espanhol? Cocina. Certo? En una vivienda, habitación destinada para dormir. Tem 3 palavras para falar aí dormir. O que vocês vão preferir? Tem mais palavras, né? Dormitório, habitación, quarto. Eu esqueci do artículo aqui na cozinha, ó. Es la cocina. E agora es el dormitorio. Pode ser dormitório, pode ser habitación, pode ser quarto, ou aquelas outras palavras que nós vimos, recámara, tudo significa quarto, tá bom? Letra C. En una casa, habitación principal em que se costuma, lembram do suele? Eu falo bastante nesse suele aqui, ó, costuma, em que se suele recibir a las visitas e que generalmente sirve de comedor e quarto de estar. Então é um lugar que a gente costuma receber visita, é sala de estar. O que é? É a sala, né? Então vamos usar o artigo es la sala. Lembrem que eu posso usar sala ou salão, são sinônimos. Letra D. Pieza en las casas destinada para comer. Que é destinada somente para comer, não é para cozinhar. Algumas casas têm, algumas casas não têm. Mas somente para comer, es el comedor. O que é o comedor mesmo? Falando assim, a gente nem imagina, né? Mas aprendendo espanhol, a gente sabe que é a sala de jantar. Olha que legal. Algumas casas têm, outras não possuem, certo? Vamos para a letra E. Qual é a letra E? Quarto
de um edifício com lavabo, ducha, banheira, inodoro e outros sanitários. Então, é um espaço, um quarto reservado para ter tudo isso de uma casa, né? Com lavabo, com ducha, com banheira. O lavabo é a pia, né? Então, onde é que tem tudo isso? É no banheiro, né? Vamos escrever aqui. Quarto de um edifício es el baño. Es el baño, né? Muito bem. Minha fotografia aqui tá cobrindo. Agora não tá mais. Vamos ver. F. Quarto de reduzido tamanho. Se vocês quiserem escrever aqui na de cima, igual eu falei para vocês, ó. O lavabo é a pia. Podem colocar aí, tá? Aqui também no inodoro. Sabe o que é inodoro? Vaso sanitário. Vaso sanitário. Alguns chamam de privada, eu chamo de vaso sanitário. Quarto de reduzido tamanho, já vimos? Ah, sim. Quarto de reduzido tamanho de um edifício com lavabo e inodoro. Agora só tem a pia e o vaso. Lembra que eu falei para vocês? Quando só tem os dois, não tem o chuveiro. Como é que chama? Em português, a gente chama de lavabo. Mas em espanhol, não. Como é que é o nome em espanhol? Esse é el aseo. El aseo. Não podemos falar lavabo, porque nós acabamos de ver aqui, ó, que lavabo é o quê? Pia. Então, não dá, né? Aseo. O professor tá confundindo. Letra G. Recinto de um edifício situado por debaixo del nível de la calle. Então, é abaixo do nível da rua. Calle significa rua. Então, algumas casas têm. Aqui em Santa Vitória não tem essa característica de ter. Pode ser que tenha alguma casa que tenha, né? Mas é mais raro. Então, a casa ela é abaixo do nível da rua. Na parte de baixo do nível da rua ainda tem outra parte da casa. Como que é o nome disso em português? A gente chama de porão. Mas não, em espanhol não é porão, é sótano. Olha como essa palavra engana, a gente pensa que é sótão, né? Sótão, em português, é aquela parte lá em cima da casa, sótão. Só que em espanhol a gente acabou de aprender que é altilho. Então, vamos ver em espanhol? Parte de cima, altilho. Parte de baixo, sótano. Esse é sótano. Aqui já está até o artigo, eles já colocaram. Esse é sótano, não precisamos colocar o artigo, tá bom? 2. Ahora te damos os nomes de las partes externas de la casa. Agora são as partes externas da casa. E tu debes descrevi-las. Ajuda-te com um dicionário. Igual eu falei para vocês, a gente tem que ter um dicionário em espanhol. Se não tiver um dicionário em papel, não tem problema, porque aqui, ó, no celular, a gente pode baixar algum aplicativo que seja de um dicionário. Eu tenho um dicionário muito bom aqui, que vocês também podem baixar. Eu vou passar o nome para vocês. É o Dicionário da Real Academia Espanhola. Onde está el mío? Ah, sim, aqui está. Dicionário de la Real Academia Espanhola. Vocês vão amar. Eu vou escrever aqui num cantinho, quer ver, ó? Vamos ver se aqui aparece. Dicionário é um aplicativo. Vocês vão lá nos aplicativos e baixam. Dicionário de la Real, é o melhor, na minha opinião. Academia Espanhola. E esse aqui, ele é bom, sabe por quê? Porque ele vai mostrar para vocês, deixa eu tirar meu rosto daqui. Ele vai mostrar para vocês, sabe o quê? Ele vai mostrar do espanhol para o espanhol. Ele não vai mostrar do espanhol para o português, que nem nessa tarefa aqui. Nós temos que descrever em espanhol. E agora? Se eu pegar um dicionário que tem tradução para o português, não é isso que a atividade está pedindo. A atividade está pedindo para a gente escrever do espanhol para o espanhol. E esse dicionário que eu escrevi aí, que tem um aplicativo que vocês podem pôr no celular e vão usar até o 9º ano esse aplicativo. E ele mostra direitinho em espanhol. Por isso que ele é bom.
tá certo? Então, baixem ele ou qualquer outro que vocês queiram, mas eu sugiro esse, que ele é o melhor, tá? E quando vocês colocarem lá em cima lá, a palavrinha altilho, já vai vir toda a definição em espanhol para vocês e é só copiar. Mesma coisa quando colocar terrado, vai vir a definição também em espanhol e é só copiar. E tem outras, né? Então, deem uma pausa, baixem o aplicativo, façam a tarefinha número 2 e voltem aqui comigo, tá bom? Vamos ver então, qual que é a definição de altilho? Lá naquele dicionário fala que é uma habitación ubicada, localizada, uma habitación ubicada en la parte mais alta de la casa. Isso é o altilho. Se fosse para a gente traduzir, não está pedindo para traduzir, mas se fosse para traduzir, seria o quê? Altilho. Sótão. Terrado. O que diz o nosso dicionário? É parecido com o que eu estou escrevendo, não é igual, né? Parte superior de um edifício generalmente cubierta por tejas, por telhas. Olha que legal a gente treinar a língua espanhola, vendo no dicionário, escrevendo, corrigindo. Deem uma pausa e corrijam. Não precisa ficar igual, tá? Às vezes o seu dicionário trouxe uma outra definição que é parecida ou semelhante a essa, tá bom? Vamos ver aqui o que nós temos mais. Aí pediram também chimenea e portón. Pediram os dois, certo? Então, chimenea já tem até o desenho aí do lado. E o legal do dicionário, gente, é que ele vai trazer várias definições. Por exemplo, chimenea. Em alguns lugares, chimenea significa lareira. Mas não é isso que está pedindo. Na foto está mostrando uma chaminé, certo? Então, vamos escrever chimenea, a definição. É um conducto, um espaço vazio, um conducto. Pelo menos o meu dicionário trouxe assim, um conducto para que saia, né? El humo, para que saia a fumaça, para que saia el humo. Né? Nem todas as casas têm, geralmente as casas têm lareira, mas umas casas que tem churrasqueira pode ter chimenea, né? Lá na parte de fora. Portón, o que é o portón? É uma puerta que separa el saguán, a parte de fora da casa, né? O saguán, del resto de la casa. Tomara que vocês tenham feito do jeito de vocês e corrigido, porque é assim que a gente aprende, tá? Então, sempre que o professor falar, dê uma pausa, dê de fato, vá lá, procure, porque você vai estar estimulando a tua aprendizagem autônoma. Sabe o que é autônoma? Aprender sozinho. Ah, a professora pediu para eu parar, vou parar mesmo, vou procurar isso que a professora falou, porque eu quero aprender a língua espanhola, né? Certo? Muito bem. Então, vocês vão ver que cada país tem um jeito, tem palavras para falar. Até no próprio Brasil, várias palavras elas apresentam diferença. Então, às vezes você fala, nossa, professora, mas eu encontrei essa palavra e significava outra coisa. Porque, às vezes, em outro país tem outro nome, né? Vejam que no Brasil, no próprio Brasil, variam as palavras de região para região. Vocês, aqui em Minas Gerais, chamam aquele compartimento de guarda-lápis de bolsinha. Eu cresci chamando de estojo. Aqui, estojo é outra coisa. Morei em uma cidade chamada Curitiba, que eles chamam de penal. Acredita? Penal. Então, se no Brasil tem essas variações, imagine a língua espanhola que é falado tanto na Europa como aqui na América. Deve variar muito, né? Pela própria mudança da língua que ela sofre, essas variações linguísticas. Tá
tá bom? Por isso que tem tanta variedade. Vejam, o português de Portugal não é diferente do nosso. Às vezes a gente tem até a dificuldade de entender quando alguém está falando em português de Portugal, tá bom? Por isso que acontecem essas variações, certo? Muito bem. Agora eu quero dizer para vocês que eu vou dar uma pausa e nós vamos seguir na parte número 2 do nosso vídeo, tá bom? Vocês podem dividir essa aula, se vocês estiverem cansados, vê hoje, depois vê amanhã, tá bom? Mas não deixe muito longe para não esquecer. Abraço, até daqui a pouco.